Continuando as sabatinas com os candidatos e candidatas ao governo do estado do Piauí, hoje nós recebemos aqui no estúdio a candidata Madalena Nunes, do PSOL. Olá, candidata, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, a toda a equipe aqui da Meio Norte. Candidata, serão 30 minutos de sabatina com os jogadores e jogadoras do Jogo do Poder. O tempo começa a contar após a senhora responder a primeira pergunta. Mas antes, vamos mostrar o seu perfil. Conheça mais a candidata Madalena Nunes. Maria Madalena Nunes tem 59 anos, é natural de Floriano, é especialista em educação em direitos humanos pela Universidade Federal do Piauí, é graduada em Direito pela Faculdade Santo Agostinho, em História pela Universidade Estadual do Piauí, trabalha como técnica judiciária na Justiça Federal, trabalhou como escrevente cartorária na Justiça Estadual do Piauí, lecionou no ensino fundamental no Colégio Padre Anchieta, em Floriano. Atua como dirigente sindical no Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal desde 1996. Foi candidata a deputada federal pelo PSOL em 2010, 2014 e 2018. Foi candidata a vereadora em 2020, também pelo PSOL, com a candidatura coletiva As Marias. Muito bem, tá aí então, vamos dar início à nossa sabatina. Agora, o tempo. O tempo vai aparecer na tela, no seu retorno, assim que a gente começar, a senhora começar a responder. Pronto, já está ali o nosso cronômetro, a senhora pode acompanhar e controlar o tempo por ali. Candidata, a gente vê as candidaturas do PSOL sempre com nomes bastante qualificados. Essa pergunta, inclusive, é bem semelhante com a que eu fiz ontem para o candidato Geraldo Carvalho, do PSTU. No entanto, nas intenções de votos, nas pesquisas e no próprio resultado das eleições, a gente tem visto um desempenho muito aquém das expectativas dos candidatos. Como a senhora vai fazer para furar essa bolha, para de fato ter uma candidatura que represente competitividade na eleição para o governo do estado? Então, é o X da questão, né, como a gente diz, mas nós temos uma situação desse processo eleitoral que afasta as pessoas dos debates, afasta as pessoas dessas possibilidades de participação, e a gente traz isso de forma muito firme no nosso programa, no sentido de chamar as pessoas a virem, porque quanto mais os movimentos, quanto mais a população estiver afastada desses espaços de debate e de gestão, mais eles vão ficar muito à vontade para fazer o que quiser, inclusive nessa prática de corrupção. Quanto mais desorganizado o Estado, fica mais fácil ainda as poucas pessoas que participam desses espaços, né, entrarem nesse processo vicioso. Então, nós entendemos o quê? Que a política, da forma que é estruturada, é para afastar as pessoas dos espaços de decisão, dos espaços de poder. E nós queremos chamar as pessoas a virem conosco para a gente desmantelar essa política que para nós não atende. A gente precisa encantar a política, a gente precisa dizer que política é muito bom e todas e todos devemos participar, né? E não afastar as pessoas. Então, a gente entende que, de fato, há uma tentativa de afastar as pessoas da política, inclusive dizendo que política não se discute, religião não se discute, enfim. É uma coisa que a gente precisa desmantelar, mas o que nós pretendemos é isso, dizer, nós precisamos nos organizar para ocupar esses espaços, inclusive enquanto mulheres negras, enquanto movimentos sociais, enquanto juventudes, enfim, é isso que a gente espera. Candidata, vamos rodar com os jogadores e jogadoras. Quem pergunta agora para a senhora é o jornalista Arimatea Carvalho. Boa tarde, candidata. Muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui conversar com a nossa audiência, ouvintes e telespectadores. A senhora é servidora pública. E nós temos aqui no estado do Piauí os servidores públicos em greve. Os municipais aqui da capital ainda permanecem em greve, os professores, né, ligados à SEMEC. E os professores do estado, candidata Madalena, eles fizeram uma greve de 127 dias, a greve foi encerrada agora, já há alguns meses, porque os pontos estavam sendo cortados, né? A greve foi decretada ilegal pelo Tribunal de Justiça, a partir daí o governo passou a cortar os pontos e eles tiveram que voltar. Mas não voltaram satisfeitos. Como governadora, como é que a senhora vai conciliar as demandas, os pleitos dos servidores públicos
sobretudo por reajuste salarial, com a capacidade que o Estado tem limitada de aumentar salários? Então, muito obrigada, Ari, pela pergunta. É muito pertinente e realmente vem de forma muito firme no nosso programa a valorização do serviço público e, consequentemente, valorização dos servidores a partir, inclusive, de plano de carreira, né, de valorização, porque se a gente quer um serviço público de qualidade, temos que começar valorizando trabalhadoras e trabalhadores que executam esse serviço e que oferecem à população, né, ao público em geral. Nós achamos assim que o Piauí tem sim as condições, como o Brasil, né, tem as condições de garantir a valorização de servidores e servidores públicos. Não fazem porque priorizam outras políticas. Priorizam políticas, né, de destinar todos os recursos exatamente para as classes mais abastadas, para os empresários, enfim. E nesse sentido, nós colocamos no nosso programa, a nossa prioridade é atender a demanda social, para que esse serviço público chegue às pessoas e chegue com qualidade. Então, nós achamos o seguinte, não existe escassez para um setor da sociedade, para as pessoas ricas, né? Mas existe o desvio de verbas públicas para o setor privado. Então, o Piauí tem muito dinheiro, da mesma forma que o Brasil, nós, enquanto servidoras públicas, estamos, durante toda essa gestão desse presidente que nós consideramos um genocida, né, sem qualquer reajuste, com reajuste zero, achamos um absurdo uma categoria da educação que deve ser valorizada, fazer greve por 127 dias e não ser recebida, e não ser estabelecida uma mesa de negociação. Achamos um absurdo o município está há mais de 6 meses, é inaceitável a prefeitura permitir, né, que uma categoria fique em greve por mais de 6 meses sem ser recebida, sem ser aberta uma mesa de negociação, um desrespeito à sociedade, aos estudantes, às famílias como todo e à categoria. Né? Porque a greve nós não gostamos de fazer greve enquanto trabalhadores. Na verdade, nós fazemos reivindicando direitos que a lei garante e ainda assim é descumprida pelos gestores, né? Tanto federal, estadual como municipal. Então, há uma política arquitetada para atacar servidoras e servidores do serviço público e, ao mesmo tempo, favorecer a iniciativa privada. Então, na nossa proposta de transformação do Piauí, nós pretendemos inverter essa história. Trabalhadoras, trabalhadores, movimentos sociais irão fazer parte do governo, junto com o governo, construindo saídas e alternativas de valorização do serviço público. Cíntia Lages. Boa tarde. Obrigada aqui pela presença. Eu conversei com o Geraldo Magno, candidato ao Senado, e ele me comentou o seguinte, que ele tem encontrado nas caminhadas que ele faz e nas conversas que ele faz, cada vez mais um número de pessoas questionando o PSOL, falando de comunismo, falando de aspectos de demonização do partido. A gente percebe, por exemplo, o quanto que não existe isso em relação ao Guilherme Boulos, quando ele foi, por exemplo, candidato à Prefeitura de São Paulo, isso pegou muito forte nele. Eu vendo aqui o seu currículo, é um ótimo currículo, é uma pessoa extremamente qualificada. Como é ser mulher no Piauí, fazer política e escolher o PSOL, esse partido que é tomado pela extrema-direita como sendo o seu antagonista principal? Sim, então, obrigada, Cíntia, pela pergunta. Nós temos uma estrutura de sociedade que pretende acumular todas as riquezas para um setor muito pequeno, que nós consideramos como um setor que explora a classe trabalhadora, explora o meio ambiente. Né? Nós trazemos uma proposta de superação dessa sociedade, de construção do socialismo. Nós temos essa mesma sociedade extremamente machista, que exclui as pessoas negras, enfim, as pessoas negras, LGBTQIA+, as mulheres, como se os espaços de poder fossem apenas para homens brancos e ricos. Então, não é fácil, Cíntia, você sabe também, enquanto mulher, o quanto é difícil a gente ocupar espaços que foi destinado de uma certa forma, dentro dessa estrutura machista, racista, LGBTfóbica, que é cheia de preconceitos, como é difícil a gente nos colocar no processo de debate, mas nós entendemos que esse debate ele tem que vir de forma muito firme, né? O Guilherme Boulos, que é uma pessoa que faz essa política junto aos movimentos, da mesma forma que o pessoal se comporta aqui, né? Nós trazemos as nossas propostas a partir das reflexões com os movimentos sociais, nós não criamos,
né? Isso é um processo histórico que a gente só pretende manter para que a gente possa transformar essa sociedade. Não tem transformação sem essa ruptura com esse processo que exclui, que discrimina, cheio de preconceito, que é o processo, né, que é o processo de estruturação do capitalismo, de estruturação da sociedade capitalista. Portanto, nós, enquanto mulheres, sofremos muito, né, tanto de violência doméstica, como de violência política, como de violência institucional, e pretendemos, né, e sabemos que a partir de nós, sem o nosso papel, sem a nossa organização, nós não vamos superar essa estrutura. Sávia Barreto. Candidata, nas suas propostas, um dos pontos que a senhora coloca é a descentralização do governo, ou seja, nas 11 micro-regiões teriam subgovernadorias. Qual é a crítica que a senhora faz ao atual modelo de gestão e como funcionaria essa descentralização? Em que isso seria benéfico para a população na ponta? Exatamente, descentralizar e desconcentrar. Né, desconcentrar o poder, porque a gente tem uma estrutura concentrada e centralizada em Teresina, na capital. Né, a gente tem as micro-regiões totalmente abandonadas, seja na questão da saúde, a gente vê que as pessoas se deslocam, né, dos municípios com qualquer problema de saúde para Teresina. E nós defendemos que, por exemplo, tem essa estrutura para atender as pessoas nas suas regiões, pelo menos. Na verdade, nós entendemos que todos os municípios tenham as condições de assistência básica à saúde, que tenha a educação de qualidade, né, que nós defendemos muito forte, de forma muito determinada. Sem um serviço público de qualidade, nós não vamos transformar a sociedade. Então, nós achamos que essa gestão ela se preocupa muito mais em constituir um parlamento, né, de pessoas comprometidas com os seus projetos, né, para garantir o que eles chamam de governabilidade, e não se preocupa em atender, inclusive, as pessoas dos demais municípios. Tem municípios que estão completamente abandonados, sem estradas ou com estradas precárias, né, que as crianças com escolas fechadas. As crianças têm que se deslocar. Por exemplo, a gente teve agora em São Raimundo Nonato, no Quilombo Lagoas, que a gente tem uma candidatura lá do Cláudio, do Quilombo, da comunidade Calango, onde a estrada não existe, entendeu? E que as escolas são fechadas. As pessoas, as crianças e os jovens precisam se deslocar para São Raimundo Nonato, num percurso que demora, mais de 40 quilômetros, mas como não tem estrada, demora mais de 1 hora para você fazer esse percurso. Se você considera todo dia, você está precarizando o serviço. E se você tivesse lá em São Raimundo Nonato, por exemplo, uma micro-região que atendesse essas comunidades sem... Primeiro, nós somos totalmente contra o fechamento de escola, fechamento de posto de saúde, como a gente coloca no projeto. Mas se tivesse esse fortalecimento das micro-regiões, certamente muitas pessoas não já teriam, continuariam vivas e não teriam sido vítimas de acidentes, vítimas, inclusive, de não conseguir chegar a Teresina para ser atendida, né, com um problema de saúde grave. Né, e essas condições, para nós, são possíveis. Basta vontade política, né? Basta o governo compreender que essas micro-regiões precisam ser fortalecidas, inclusive com subgovernadorias lá. Porque nós entendemos uma integração de funcionamento do serviço público, seja federal, seja estadual, seja municipal. Havendo essa integração, né, inter-relação, trazendo esses problemas, inclusive de estrada. Então, apenas descentralizando e desconcentrando o poder, nós podemos dar um salto de qualidade muito grande no atendimento às pessoas que mais necessitam. Francis Teixeira. Candidata, em âmbito nacional, o PSOL está apoiando o ex-presidente Lula à presidência da República. Quais os impeditivos para que essa aliança também se estabelecesse em âmbito estadual? Não seria mais fácil para o PSOL ganhar uma robustez eleitoral caso firmasse alianças com partidos de esquerda, como o PT, que é forte aqui no estado do Piauí? Então, é isso, né? Nacionalmente, nós entendemos que não vivemos apenas um processo eleitoral, nós temos um governo que ameaça a democracia, né? Que ameaça as nossas vidas e que nos mata. Né? Só para constar, né? Nós consideramos o presidente genocida de Jair Bolsonaro, né, como responsável por quase 700 mil mortes vítimas de Covid-19, porque ele se negou a comprar vacina,
só com pouco depois de muita luta, a gente teve que ir para as ruas, inclusive lutar pela vacina, né? E agora tem um modelo de desenvolvimento. Nós, a maioria de nós do pessoal, rompemos com o PT por conta da política de desenvolvimento que nós não concordamos. A política de reformas, como a reforma trabalhista, como a reforma da Previdência que o governo Lula fez e que também o Hélito fez, que penaliza as pessoas, né? Que inclusive cobra aposentadoria, cobra contribuição previdenciária de quem já está aposentado, no caso de servidoras e servidores públicos, o que é um grande prejuízo. A gente se aposenta já recebendo menos, né? Se já tem o arrocho salarial, quando a gente se aposenta, a situação piora. E aqui no Estado a gente tem principalmente uma crítica muito forte ao modelo de desenvolvimento, que é esse modelo que favorece os grandes empresários, privatiza, inclusive colocando a administração da saúde para empresas privadas, né? Transferindo recurso público para a iniciativa privada através de PPPs e, principalmente, favorecendo o agronegócio em detrimento da agricultura familiar, da agroagricultura, que, inclusive, ontem nós tivemos nos comprometendo com a assinatura da Carta em defesa da agroagricultura no Piauí. Então, nós entendemos que não tem condição. O nosso processo, o nosso programa é totalmente contra o programa que o PT implementa aqui no Estado e nós pretendemos, sim, por considerar muito importante derrotar Bolsonaro no primeiro turno, nós defendemos o voto em Lula, mas aqui no Piauí é Madalena e Cíntia 50 combatendo esse projeto de desenvolvimento que nos ataca. Candidata, ampliando a pergunta do França, a senhora falou muito dos partidos, dos modelos. Eu queria então a avaliação da senhora sobre as pessoas, sobre os candidatos, sobretudo aqueles que estão aí com a estrutura maior de campanha, de partidos, de aliados. Rafael Fonteles e Silvio Mendes. Qual a sua avaliação sobre esses adversários na disputa pelo governo? Na verdade, não tem diferença da administração petista para a administração do caso do Silvio Mendes, que administrou Teresina enquanto estava no PSDB e que agora foi para um partido que nós consideramos piorado, é o PSDB piorado. Se o PSDB ataca direitos, o partido que o Silvio Mendes está hoje ataca as nossas vidas, prega o ódio. Ele defende Bolsonaro, só para você ter uma ideia. Então, nós entendemos que, do ponto de vista político, a candidatura de Silvio Mendes representa ainda uma ameaça ainda maior para a população piauiense. Mas não é diferente da ameaça de desenvolvimento. Essa aí é idêntica. Por isso que a gente mantém nossa candidatura, dizendo que esse modelo de desenvolvimento está destruindo o meio ambiente, está destruindo as comunidades tradicionais do Piauí, não considera a cultura dessas comunidades, destrói direitos com reformas, todos eles, enfim, tem disponível, né, na internet e em vários meios de comunicação, como se comportar esses partidos que estão dizendo que vão resolver a nossa vida, né, que vão trazer emprego, quando a gente vê que o desemprego só aumenta, que vão resolver o problema da fome, quando a gente vê que a fome só aumenta, são mais de 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome, no partido que o Silvio Mendes o do Silvio Mendes, por exemplo, que apoia, é da base de apoio do governo Bolsonaro, que faz reformas, que retira direito da classe trabalhadora como um todo, que promove a violência e o ódio. Então, nós entendemos o seguinte, a população precisa saber, esses candidatos que estão dizendo que vão resolver os nossos problemas enquanto classe trabalhadora, e que sustenta o Piauí, que sustenta o Brasil, como eles se comportaram no Congresso, na Câmara Federal, no Senado e aqui na Assembleia Legislativa e até aqui na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal. Então, a gente vê que na hora de atacar, eles estão juntos, com pouca diferença, né? E aí você coloca, por que não apoia, não está junto com o PT? Porque o PT, quando o governo, se comporta tal qual esses partidos que nos atacam ao longo da história. E é com muita resistência que a gente chega até aqui com nossos direitos, querendo defender, porque estão sendo extremamente atacados. Nós vivemos um processo de ataques aos direitos da classe trabalhadora que nós temos que barrar. E nós só vamos barrar mantendo as lutas, a organização da nossa classe, a organização das mulheres, né, em defesa dos seus direitos, que são assassinadas todos os dias, com o aval do Estado, com o aval do presidente, com o poder público contribuindo para essas violências. E o poder público não é feito para isso. Nós pagamos impostos para que eles se revertam em defesa dos nossos direitos, para garantir esses direitos, e não para nos atacar. Ari?
Vamos falar de segurança pública ou da falta dela, que é um dos principais problemas apontados pelos piauienses nas pesquisas de sondagem, né? Quando a gente pergunta qual o principal problema do Piauí, ou os principais problemas, a segurança pública sempre aparece entre os 3 primeiros. E a senhora propõe um modelo de polícia que é diferente do que está em vigor atualmente. A senhora diz, a polícia tem que ser menos punitivista e mais integrada às comunidades, uma polícia comunitária. O governador Wilson Martins, o então governador Wilson Martins, tentou algo nesse sentido com o Ronda Cidadão e fracassou. No que seria diferente esse seu modelo de polícia comunitária? A diferença é que é, inclusive, diferente dessa Ronda Cidadã, né? Que a gente viu como se comportou em relação a determinados setores da sociedade que são excluídos do processo, como é o movimento hip-hop, como é a juventude nas periferias. Eles não chegavam protegendo. Nós defendemos uma polícia que proteja a população, que proteja a sociedade. A polícia que vem para nos matar, nós não queremos. E isso faz parte de uma política de Estado. O que é que nós entendemos? As comunidades precisam ser assistidas, né? Precisa haver uma reforma urbana que contemple as comunidades, porque foi desestruturado a cidade de Teresina, por exemplo, construindo conjuntos habitacionais, levando as pessoas para lugares muito distantes, sem qualquer condições estruturais, né, seja de assistência, enfim, educacional, de saúde, seja o saneamento básico. Não tem. As pessoas são abandonadas, né, em locais muito distantes do centro da cidade. E isso sem emprego, sem renda, sem casa, sem moradia. Então, o que é que nós entendemos? Essa violência do Estado, que para nós é uma das maiores violências, é o Estado colocar a pessoa sem emprego, sem moradia, sem direitos, e abandonar essas pessoas numa comunidade bem distante, para que ela não tenha condição sequer de se organizar para vir reivindicar seus direitos. Então, nós entendemos que dentro da comunidade é preciso uma política que atenda às necessidades daquela comunidade, seja educacional, seja cultural, com escolas estruturadas, de quadras de esportes, de fomento à cultura, de lazer, de estrutura nas escolas, que tragam as crianças para as escolas e não que feche escolas, justificando que não teria, que não teria alunos para frequentar aquela escola. Fomenta a produção naquela comunidade, organizando as mulheres em cooperativas, organizando a juventude, garantindo uma educação transformadora, né? Que é isso que a gente, inspirada no Paulo Freire, a gente defende, né? E, ao mesmo tempo, a polícia seja treinada de forma continuada, treinadas a respeitarem as diferenças que existem na população, a população LGBTQIA+, as mulheres, as pessoas negras, que sejam cursos profissionalizantes que trate dos direitos humanos, que respeite os direitos humanos, a fim de que aquele agente policial não chegue na comunidade, ele esteja na comunidade. Né? O agente comunitário, que nós entendemos, é aquele agente de dentro da comunidade que não vai chegar atirando nas pessoas, na juventude. Mas, muito pelo contrário, vai chegar protegendo, inclusive, do tráfico que é fomentado por essa política que destrói, né, que criminaliza as pessoas, ao invés de combater o tráfico de drogas, né, combate e mata as pessoas. Então, essa polícia digamos assim, construída a partir de valores, né, que o Estado tem condições de manter, educativos, transformadores, que traga essa polícia humanizada. Porque nós entendemos que a violência que é trabalhada e colocada para a polícia não vai combater a violência. Tanto que nós temos a polícia que mais mata e também a que mais morre no mundo. E achamos que polícia, quando morre, também é falta de política de Estado. Portanto, nós achamos que o perfil policial não é esse perfil agressivo, não é esse perfil que vem oprimir, mas um perfil que vem proteger a sociedade. É esse papel, nós não vamos pagar ninguém para nos matar, né? Nós queremos garantir tanto a questão da formação, como a questão de valorização das carreiras, né? Também de policiais, mas com esse perfil, né, desmilitarizado, com esse perfil, né, comunitário. Cíntia? Qual é a sua visão sobre as energias renováveis? O Piauí avançou muito nesse campo, nós somos um dos maiores produtores de energia solar do país hoje. E queria saber o que a senhora pensa, se
Concorda ou se acha que não? É muito importante o desenvolvimento dessa energia, né, que a gente, inclusive, era para ser muito barata se tivesse uma política realmente voltada para libertar as pessoas dos grandes centros, dos grandes países, dos países que concentram, né, essa produção tecnológica. Né? O que é que nós entendemos? Que aqui no Piauí, inclusive, está sendo devastado e as pessoas estão sendo retiradas dos seus territórios para receber essa estrutura, esses parques, né, essa estrutura de produção de energia solar, de energia eólica. A eólica, muito cara, inclusive, e a solar é uma coisa que pode ser popularizada e garantida para todos nós, porque o sol é nosso, nosso país, nosso estado é muito rico, nosso país é muito rico e o Piauí é muito rico. É uma política federal que aqui no Piauí é implantada de forma a desconsiderar os valores e a vida das comunidades. As pessoas que estão nos seus territórios sendo expulsas dos seus territórios para abrigar essa estrutura, né, de produção dessa energia, não tem essa energia é exportada para outros países, enfim. E aqui a gente só sofre a destruição do meio ambiente de toda forma que vem esse desenvolvimento que é colocado com essa visão, né, de favorecer sempre os ricos em detrimento das comunidades, em detrimento das pessoas que constroem o Piauí. Então nós defendemos sim essa energia renovável, essa energia que explora menos, destrói o meio ambiente, mas ao mesmo tempo que ela vem em benefício da maioria, em benefício especialmente daquelas comunidades que estão sendo, digamos assim, expulsas, quando poderia ser outra política de respeito aos direitos das comunidades tradicionais, quilombolas, que são afetadas por esse desenvolvimento que destrói, né, que não respeita a vida das pessoas. Sávia? A senhora defende o fim da isenção de imposto para grandes empresas. Esse recurso, na sua visão, do seu plano de governo, seria colocado para a população, estradas, obras de infraestrutura, mas uma consequência poderia ser justamente que essas empresas fechassem, ou seja, desemprego. Como equilibrar esse fim da isenção de impostos com resultados positivos para todos? Nós entendemos que tem que... o Estado tem que cobrar mais de quem ganha mais. O que tem essa política, a gente defende a justiça fiscal, né, e tributária. O que acontece hoje? Quem tem menos é que paga mais. E quem tem mais é isento. Então, os empresários, eles lucram muito. Então, eles têm condição de garantir o retorno para o Estado poder assistir as pessoas que mais necessitam. O que nós temos de isenção e diz que gera emprego, se gerasse emprego, não existiria desemprego, e não é a realidade que nós vivemos. Né? A gente vê que tem isenção e não tem geração de emprego. Então, o que está havendo a gente está pagando várias vezes por um setor que é isento de imposto. Né? E nós sabemos que são os impostos que garantem o serviço público, são os impostos que garantem o Estado com uma política que atenda às necessidades da população. Então, nós não podemos dizer que manter essa isenção, né, fiscal vai atender às necessidades da maioria da população, que a gente está vendo que não, porque se atendesse, inclusive, por exemplo, se o agronegócio resolvesse o problema da fome, não existiria fome, porque o incentivo é para o agronegócio, que é também isento de impostos. Então, explora, expulsa comunidades e ainda é isento de impostos e não produz emprego, né, não garante emprego. Então, nós entendemos que os empresários têm que ter a infraestrutura para transportar as mercadorias, ter a garantia do Estado para que seja feita de forma de estradas boas, de boas estradas, por exemplo, enfim, que tenha uma infraestrutura, mas ao mesmo tempo que assuma a responsabilidade de devolver para o Estado o investimento que o Estado faz para que eles possam produzir e distribuir suas mercadorias. Franci? Candidata, um dos problemas também que a população tem reclamado bastante é a questão da fome, que infelizmente aumentou muito no nosso país. Que ações assistenciais a senhora defende caso eleita governadora do Piauí? Então, na verdade, tem que ter, porque é o que Betinho Souza dizia, né, em campanha lá nos anos 80, quem tem fome tem pressa. Então, quem está passando fome não vai esperar o Estado desenvolver políticas para atender a sua necessidade básica, que é a comida.
Né? Primeiro, é um absurdo, um país rico como o nosso, um estado rico como o nosso, ter pessoas passando fome. É inaceitável. Nós, enquanto sociedade, devemos nos organizar para que isso não aconteça. Agora, o que vai resolver, de fato, o problema da fome é exatamente inverter os investimentos que o governo faz. Ao invés de favorecer os grandes, favorecer as cooperativas agroecológicas, as cooperativas de trabalho voltado para a emancipação das mulheres, cooperativa de costureiras, cooperativa de bordadeiras. Isso traz a renda, garante o emprego e, ao mesmo tempo, resolve o problema da fome. Nós temos um país, um estado muito rico, com terra, com pessoas que trabalham, com sol, com água. Enfim, temos todas as condições de nos tornar referência, inclusive, aqui nacional, mas também até mundial, de produção agroecológica. Basta o Estado privilegiar, né, os pequenos agricultores, a agricultura familiar, a agroecologia, respeitando o meio ambiente, respeitando os direitos das pessoas, direito trabalhista, e, ao mesmo tempo, trabalhando para superar o problema da fome. Não justifica, né, o Brasil destinar trilhões para pagamento de juros da dívida, por exemplo, enquanto 33 milhões de pessoas passam fome, enquanto metade da população não tem segurança alimentar e enquanto a gente vê um grupo privilegiado, né, acumulando todas as riquezas. Então, um dos maiores dos problemas da fome é a concentração de riqueza e, lógico, que produz a desigualdade social que precisamos superar. Candidata, não temos tempo para uma nova pergunta, a senhora tem esse tempo final para fazer as considerações finais à nossa audiência. Eu acho que é isso, agradecer, dizer que é muito importante esse debate. Nós, inclusive, defendemos que esses debates aconteçam ao longo dos anos. É importante as pessoas saberem o que o Congresso está fazendo, o que a Câmara está votando, o que significa o congelamento o teto dos gastos, por exemplo, o congelamento de investimento público. Tudo isso é muito importante, mas eu quero, o que a gente gostaria de deixar registrado é a importância da nossa organização, das nossas lutas. Nós temos, inclusive, hoje à tarde, a gente vai estar nas ruas, né, a parada da diversidade, a parada em defesa dos direitos LGBTQIA+. Então, vamos participar a partir das 16 horas. Na Buticabana, né, a concentração, e de lá a gente vai ficar lá pela Raul Lopes, que achamos essa luta de extrema importância, né, defendendo aí os nossos direitos de ser quem somos, de amar quem queremos amar. Né? E também convidar todas e todos a participarem. Amanhã a gente tem o grito das excluídas e dos excluídos. A concentração vai ser na Assembleia Legislativa a partir das 8 horas. Entendemos muito importante, especialmente, a nossa participação para superar essa sociedade desigual, essa sociedade que nos mata com o governo que não nos respeita. Tá certo. Eu quero agradecer, então, a candidata Madalena Nunes pela gentileza de atender o nosso convite e pela entrevista hoje aqui no Agora Jogo do Poder. Obrigado, candidata. Nós aqui agradecemos. Muito obrigada. Vocês todos. Olha, tá aí. Mais uma sabatina. Na sequência, mais nomes vão estar aqui apresentando para você as propostas para o governo do Estado. É a Meio Norte nas eleições 2022.